Vamos começar avaliando a situação. Aqui eu tenho minha função f de x e uma outra função g de x. Quando eu faço o limite para a minha função f de x, com x tendendo a algum valor aqui, encontro que o valor limite para essa função é zero. E, por sua vez, a função g, que é totalmente independente da f, quando eu faço o limite para ela, tendendo ao mesmo valor, eu também encontro o valor zero para ela. Isso é muito comum, não tem problema nenhum, No entanto, se eu for calcular o limite para a função f de x dividido por g de x, quando x tende a esse mesmo a, pela lei dos limites, se eu tenho a divisão de funções dentro do limite, eu posso simplesmente fazer a divisão dos limites dessas funções. Então, se o limite de f de x é igual a zero e o limite de g de x é igual a zero, então o resultado desse último limite aqui seria zero sobre zero. A gente viu que um resultado como sendo zero sobre zero é o que a gente conhece como uma indeterminação. Então, precisamos tentar contornar esse problema para encontrarmos o real valor que esse limite possui. Normalmente, a indeterminação aparece quando a sua função racional necessita de simplificação. Vamos entender isso com um exemplo. Digamos que a minha função f de x seja 5x ao cubo e minha função g de x seja 2x ao cubo. Então, se eu fizer aqui o limite para a minha função f de x sobre a minha função g de x, quando x tende a zero. Se eu simplesmente substituísse o valor de zero aqui dentro da minha função racional, eu ficaria aqui com 5 vezes zero, que daria zero, e aqui embaixo 2 vezes zero, que daria zero. Então teria zero sobre zero, chegaria na minha indeterminação. No entanto, é possível notar que essa minha fração aqui, essa minha função racional, ela pode ser simplificada, sendo que eu posso cortar esse x ao cubo com esse x ao cubo daqui de baixo. Então, chegaria em 5 sobre 2. O que eu fiz de um limite para o outro foi simplesmente simplificar a função, que é uma coisa totalmente permitida. Só que, após eu ter feito isso, eu obtive aqui simplesmente uma constante. E o limite de uma constante é a própria constante, que é o valor real para este limite. Cada função precisa ser simplificada de uma maneira diferente, e isso dependendo, é claro, de como ela é composta. Por exemplo, se tivesse aqui o limite para a função raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui quando x tende a 1. Olha só, se eu substituísse diretamente o x por 1 aqui, ficaria com o limite de raiz de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. E isso acaba que aqui em cima ia dar zero, aqui embaixo também ia dar zero, e chegaríamos na nossa indeterminação. Então, temos que simplificar essa função. Neste caso, em que temos o numerador sendo uma única raiz, um bom método para simplificar aqui seria multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz, de modo que, multiplicando x menos 1 em cima e x menos 1 embaixo, não alteraríamos de forma incorreta a nossa função,
Por quê? Tanto o numerador quanto o denominador nessa fração que eu estou adicionando aqui são iguais, né? Então, isso dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando isso aqui tudo por 1, né? Que não modificaria o sentido da minha função racional. Logo, isso aqui ficamos com, olha, isso multiplicado por ele mesmo é a mesma coisa da raiz de x menos 1 elevado ao quadrado. E aqui embaixo ficaremos com x menos 1, que multiplica a raiz de x menos 1. E aqui o x tendendo a 1. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso simplificar, ficando somente com o x menos 1. Reescrevendo aqui, tanto o numerador quanto o denominador possuem x menos 1. Então, eu posso simplificar chegando em uma função racional menor. Assim, eu fujo da minha indeterminação. Agora, basta simplesmente resolver esse limite para terminarmos. Quando o x tende a 1, o denominador tenderia a zero. E como vimos anteriormente, se você tiver o limite de uma função racional em que o denominador está tendendo a zero, a nossa função ela tenderá ao infinito. Logo, esse limite é igual ao infinito. Artifícios como completar quadrados, multiplicar pelo conjugado, fatorar funções racionais são importantes para simplificarmos cada tipo de função. E para o estudante descobrir qual ele deve usar em cada caso, é importante que ele pratique bastante.